agentes formadores do solo, tá? Processos pedogenéticos. Vamos ver alguns conceitos aqui sobre os processos pedogenéticos. O que são os processos pedogenéticos? Reações e ou mecanismos que podem ser químico, físico e biológicos, tá? Que produzem no solo as características correlacionadas com os fatores de formação. Lembra que a aula passada a gente viu os fatores de formação, que podia ser o que? Os fatores de formação. Vamos ver se alguém lembra, se alguém prestou atenção na aula. Fala um fator de formação do solo. Clima, Clima, vento, certo? relevo, Relevo, isso aí, ó, tava prestando atenção, tá? Os tipos que a gente pode ter. Quais são os tipos de os processos pedogenéticos? A gente pode ter adição, remoção, translocação e transformação. Então, esses aqui são os meus agentes formadores de solo, tá? E, né, olha lá, processos de formação do solo. Esses companheiros aqui, correlacionados com os fatores de formação, vai me gerar o que? O processo de formação do solo. Os processos de formação do solo, o que eles são? Eles são resultados da combinação dos fatores de formação do solo com esses processos pedogenéticos, que é a adição, a remoção, a translocação e a transformação. Que é como eu disse lá no slide anterior. Né? Olha lá, ó. Transpiração, absorção, armazenamento, infiltração, precipitação, erosão, evaporação, tudo isso daqui, ó, todas essas ações aqui estão correlacionados com algum processo de formação do solo, com alguma dessas coisas, que nem transpiração, a erosão, pode ser tudo relacionado a quê? A remoção. Espera aí que alguém tá pedindo para assistir. Então aqui, ó, a infiltração. A infiltração, ela pode ser correlacionada a aqui, ó, a translocação, que a gente já vai ver ali para frente o que é essa parte da infiltração aqui. Então, olha lá, ó, aqui, ó, adição aqui, ó, pode ser de nutrientes, pode ser adubo, tá? Remoção, a erosão. Translocação, a lixiviação dos nutrientes da camada superficial para as camadas mais profundas. Transformação, através de temperatura e pressão, um componente pode se transformar em outro, tá? Aqui, ó, a remoção, quando você perde nutriente, e a adição por micro-organismos, podem estar adicionando alguma coisa ao solo. Adição, vamos lá, o primeiro processo de formação do solo, a adição. A adição, a gente pode ter o que? Adição de matéria orgânica. A chuva pode adicionar alguma coisa também no solo. Por exemplo, não é um fator benéfico, né? Mas vamos dar um exemplo da chuva ácida. A chuva ácida vai estar adicionando ácidos no solo, que vai fazer o que? O pH do solo reduzir. Não é benéfico, mas é adição e faz parte da formação do solo. Adubos corretivos também são um exemplo de adição. O vento, lembra que a gente falou que o vento era um fator de formação que a gente tinha visto na aula anterior, que pode ocasionar o que? Carregamento de partículas de um lugar para o outro. Sedimentação, que você pega, como você pega a erosão. A erosão, ela está causando o que? Remoção em algum lugar e está adicionando em outro, onde todas essas partículas do solo que foram carregadas, elas vão ser depositadas em algum lugar. Então, esse lugar vai estar sofrendo adição. E antropogênicos. Os antropogênicos é o que? Ocasionados pelo homem. Pode ser adubos, fertilizantes, corretivos, algum tipo de resíduo, agrotóxicos também entra no meio aí. Chuva, matéria orgânica, como eu já disse. A calagem, a pulverização, que pode ser
adição de agrotóxicos. A remoção. O que é a remoção? Pode ser, o que a gente pode classificar a remoção? A erosão é o mais clássico, né, de todos, a erosão. E a absorção também pelas próprias plantas estão relacionadas à remoção. Lixiviação, erosão, absorção pelas plantas. E alguns antropogênicos, colheita ou a remoção de solo, por exemplo, alguém vai em algum lugar e pega a terra para fazer terraplanagem em algum lugar. Isso é a remoção, tá? Erosão. Olha aí que erosão. Olha aí que trupé. Olha lá, ó. Isso aqui tudo é remoção e bem grande. Lixiviação. Aqui, ó, nós temos aqui a zona de lixiviação eluvial, zona de enriquecimento ou de laterização ou a zona iluvial, a zona de rocha pouco intemperizada e a rocha mãe aqui, a matriz. Ah, professor, mas o que é esse eluvial e essa iluviação? A gente já vai ver. Tá aqui, ó. Translocação. Movimento de materiais e substâncias dentro do perfil do solo. Acumulações e modificações visíveis na distribuição desses materiais no solo. Eluviação e iluviação. Espera aí que a gente já vai descobrir o que é isso aqui. Tá? Íons vertical para baixo e para cima, que é isso aqui, a capilaridade, mais a evaporação, que causa o que? Translocação de íons aí verticalmente no solo. Matéria orgânica e argila, os poros, as fendas e os organismos vivos, tudo isso daqui faz parte da translocação. Por quê? Pelos poros a gente tem translocação de nutrientes, pelas fendas no solo a gente também tem translocação de nutrientes, não só de nutrientes, mas também de partículas de solo pode acontecer ali pelas fendas. E tem que existir o que? Água suficiente para mover. Minhocas, cupins, formigas, tatus, coelhos, todos esses aqui, eles estão relacionados à translocação. Como eu disse aqui, não só restrito a nutrientes. Também pode ocorrer o que? Translocação de partículas também. Eluviação e iluviação. Agora, o que é isso? Ó, no horizonte A, que é a primeira camada aqui do solo, ó, horizonte A, a gente tem o que? A zona de eluviação. Pensa, ó, relaciona eluviação, exportação. Então está saindo alguma coisa aqui, ó, do horizonte A, tá? Olha lá, eluviação, empobrecimento pelo transporte. O que é? Perda de argila, minerais, ferro, alumínio, que foram que lixiviados para as camadas mais inferiores do solo. Aqui, ó, no horizonte B. Aí no horizonte B, a gente tem a zona de iluviação. Lembra, ó, importação. Você está recebendo. Tá? Então aqui, ó, a iluviação é a zona de acumulação de materiais. Tá? Aqui lá, ó, aí concentra o que? Concentra argila, concentra ferro, concentra alumínio, tudo que veio do horizonte A. Então por isso que a gente fala assim, ó, que geralmente em solos a concentração de argila é maior nos horizontes mais profundos. Por quê? É zona de iluviação. É para onde vão vir todas as coisas que saem aqui do horizonte A. Agora, algumas ações antropogênicas de translocação. Quem pode me citar uma ação antropogênica? Antropogênica, o que é? O que é uma ação antropogênica? Alô, alguém me escuta? Ninguém vai falar? Gente, a aula é uma via de mão dupla. Eu falo aqui, vocês falam daí. Tem que participar. Seria os minérios, professor? Não. Específico? Ação antropogênica. Ó. Uma ação antropogênica. Antropogênica é o quê?
É feito pelo homem. É alguma coisa que o homem fez. Tá? Então, uma ação antropogênica que pode causar translocação. Seria o que? Ó? A movimentação do solo devido que às práticas agrícolas. Se você vai lá e faz aração do solo, ou faz a gradagem, você vai estar fazendo uma translocação. Por quê? O que a aração faz? A aração ela pega as camadas mais profundas do solo, ela levanta e vira aquela camada para cima. Então, e aquela que estava superficial, ela faz o que? Ela vira para baixo. Então, você fez o que? Trouxe as coisas de um horizonte mais profundo, você trouxe para cima, trouxe para a superfície. Então, isso é um ato de translocação. Agora, a transformação. Vocês entenderam o que eu falei ali anteriormente? Sim. Se vocês não entenderem, gente, pelo amor de Deus, vocês falam. Vocês falam, professor, explica de novo. Transformação. Ela pode ser física, química ou biológica. O material orgânico em humus, isso é o que? Um exemplo de transformação. Então aqui, ó, você vai ter um material orgânico, ele vai ser decomposto e vai fazer o que? Virar humus. Aqui você tem uma transformação química e biológica. Então está acontecendo as duas coisas estão acontecendo aqui. Os minerais primários em secundários. Tá? Isso aqui é próximo assunto da aula nossa. Minerais primários e secundários. A precipitação também vai causar o quê? Uma transformação. Porque a precipitação, lembra que eu falei, chuva também é agente de intemperismo. Transformação física. Mudanças de volume. Ou seja, umedecimento e secagem. Se você tem um solo com tipo de argila expansiva 2:1, esse solo, quando ele está úmido, ele tem um volume. Quando ele seca, ele muda o seu volume. Por isso que acontece tem lugares que acontece esse fenômeno. Quando está seco demais, começa a rachar, trincar tudo o solo. Aquilo lá é característico de argila 2:1, expansiva. Quando ela está úmida, ela expande. Quando ela seca, ela diminui o tamanho. O efeito das raízes na formação de estrutura também está relacionado à transformação. Ação biológica de fungos e bactérias, com certeza. Como eu já disse lá, a transformação da matéria orgânica em humus. A importância da transformação. Alteração química das rochas. Aqui, ó, intemperismo. Temperismo biológico, temperismo químico. Então, você vai ter alteração nas rochas. Pode ser que você tenha alteração química. Ela é de um jeito, fornecendo um tipo de nutriente, uma quantidade de nutriente. Ela sofre uma transformação. Vamos supor que ela sofreu uma decomposição, essa rocha. E, então ela vai ter uma quantidade de nutrientes diferente e talvez a composição dela vai estar diferente. Permite identificar o que? A classe dos solos. Então, através da transformação, é onde a gente consegue identificar o nosso solo. E afeta as transformações da matéria orgânica, da matéria em desenvolvimento biológico do solo. Olha lá a transformação. Ó. Rocha-mãe. Você tem uma rocha nua, sem nada. Aí, variação de temperatura, ação do gelo, ação dos ventos, começa a aparecer os primeiros sinais de vida no solo. Líquens e musgos. Aí aqui, através do que? Dos musgos, bactérias, líquens, começa o que? Intemperismo biológico. Você começa a decomposição do solo. Aí depois o químico, através de que? Ação da água da chuva. Você já vai ter uma população diferente naquele solo. E vai indo até que vira o solo como a gente trabalha nele hoje. O processo de origem, formação e transformação dos solos está diretamente relacionado com o intemperismo e com a acumulação da matéria orgânica. Tá? Então, o processo de origem, de formação e transformação
ele está diretamente ligado aqui à acumulação de matéria orgânica. Lembra que, ó, se vê aqui no esqueminha do slide anterior, ó, olha lá, você tem rocha nua, aí através de líquens e musgos, você começa, olha lá, começa a primeira, começa a decomposição. Aí vai em decomposição, falou decomposição, já estamos falando de matéria orgânica. Tá? Então, olha lá, primeiro rocha, aí você tem solos jovens, tá? Com as primeiras, só primeiro fungos e algas aqui, líquens, aí depois já começam os arbustos pequenos e já tem um solo bem formado. Isso é o processo de formação do solo. Considerações finais. A aula de hoje era um assunto mais rápido. Processos de formação do solo, então. O que são os processos de formação do solo? Quais são eles? Quais são, gente, os processos de formação do solo? Físicos. Químicos. Não, gente. Os processos. Adição. Isso, adição. Remoção. Remoção. Isso aí. Translocação. Translocação. Isso. Transformação. E transformação. Exatamente. Aí, ó. Esses aqui são os 4 processos de formação do solo. E a transformação, aí a transformação pode ser física, química e biológica. Dentro da transformação, a gente tem essas 3 variações aqui. Tá? E os processos pedogenéticos, em conjunto com os fatores de formação, que foi o que a gente viu lá na aula passada, que é o clima, o vento, temperatura, relevo e o grau de evolução dos solos, tudo isso daqui é o que vai ser o que vai formar o nosso solo, tá? Esses três aqui em conjunto. É isso aí, gente. Por hoje foi rápido, mas por hoje era isso aí que eu tinha que passar para vocês, tá? Amanhã estamos de volta no mesmo horário e no mesmo canal, ok?